Já pensou se um desenho animado pudesse prever o futuro? Parece loucura, não é mesmo? Mas segure seus donuts, porque os Simpsons, a adorada família de pele amarela de todos, vem fazendo exatamente isso há anos. Desde eleições presidenciais até avanços tecnológicos, suas previsões não apenas são hilárias, mas assustadoramente precisas. Pronto para adentrar neste mundo maluco da previsão? Vamos ver o que o ano de 2024 pode reservar, segundo os Simpsons. A ambição presidencial de Trump em 2024 e as profecias políticas. Os Simpsons têm sido um tesouro de risadas e, surpreendentemente, uma bola de cristal para o futuro. Uma de suas previsões mais chocantes, a ambição presidencial de Donald Trump para 2024. Pode até parecer engraçado pensar que é apenas um desenho animado, mas vamos pausar por um segundo. O programa tem uma história não apenas de prever eventos aleatórios aqui e ali, mas de acertar em detalhes realmente específicos. Pense nisso. Anos antes de Trump sequer insinuar uma candidatura à presidência em 2016, os Simpsons já o haviam mostrado como líder do mundo livre. Avance até 2024 e é como um déjà vu. O programa, de maneira incrível, parece ter sugerido outra candidatura de Trump. É como se tivessem uma linha direta para o futuro ou algo assim, não é? Como eles continuam fazendo isso? Agora, vamos ser realistas por um momento. Isso poderia ser apenas um palpite sortudo, afinal, prever os movimentos de um político não é exatamente ciência de foguetes. Mas com os Simpsons, parece diferente. É como se estivessem jogando xadrez 4D enquanto estamos todos presos no jogo de damas. Eles têm esse talento para capturar o pulso da sociedade e da política de uma maneira que é astuta e, francamente, um pouco assustadora. Mas aqui está o pulo do gato, não se trata apenas de Trump. O programa tem uma história de brincar com figuras políticas e cenários que de alguma forma encontram seu caminho para a realidade. Eles tocaram em tudo, desde resultados de eleições até relações internacionais. Quando os Simpsons flertam com o futuro, não se trata apenas de política que eles acertam assustadoramente bem. Entre no mundo da inteligência artificial e dos robôs, um tema explorado pelo programa com sua mistura usual de humor e visão. Imagine isso, um dia típico em Springfield, mas em vez dos rostos familiares, há robôs por toda parte, desempenhando todo tipo de trabalho. É um cenário saído de um filme de ficção científica. No entanto, os Simpsons pintaram esse quadro muito antes de a inteligência artificial se tornar a palavra da moda que é hoje. A ideia de robôs assumindo empregos pode parecer uma piada de desenho animado fora da realidade, mas vamos pensar sobre isso por um momento. Já estamos vivendo em um mundo onde a inteligência artificial está fazendo grandes avanços, desde carros autônomos até assistentes virtuais. A tecnologia está evoluindo a uma velocidade impressionante, e os Simpsons viram isso chegando há muito tempo. É como se tivessem dado uma espiada no futuro e trazido um fragmento para nós admirarmos. Mas nem tudo são risadas e previsões descontraídas. O programa aborda uma preocupação muito real, o medo da perda de empregos devido à automação. À medida que os robôs se tornam mais sofisticados, o que acontece com o trabalhador médio? É uma questão com a qual economistas, especialistas em tecnologia e formuladores de políticas estão lidando hoje em dia, e bem ali, em uma série animada conhecida por seu humor físico, encontramos um reflexo desse problema societal muito sério. No entanto, há um detalhe típico de Os Simpsons: enquanto mostram os robôs substituindo empregos humanos, eles também destacam as peculiaridades e o caos que surgem ao dependermos demais da tecnologia. É um empurrão sutil, um lembrete de que, apesar de todos os avanços, a inteligência artificial tem suas limitações. Ela não pode replicar o toque humano, a inteligência emocional ou a imprevisibilidade que nos torna, bem, nós. A colonização de Marte e a expansão extraterrestre são temas que os Simpsons exploraram em uma notável mistura de humor e visão profética. Certamente, a série se aventurou em um território desconhecido ao retratar a colonização de Marte. Não foi apenas um episódio comum, foi um espelho refletindo a real e crescente fascinação da humanidade pelo planeta vermelho. A série, conhecida por suas tramas malucas e muitas vezes extravagantes, retratou a família Simpson se preparando para a vida em Marte. Essa narrativa, uma vez considerada puramente ficcional, agora ressoa com as ambições que pulsam nas veias de nossas agências espaciais e magnatas da tecnologia.
Vamos focar no paralelo da vida real. A corrida para Marte não está mais confinada às páginas de romances de ficção científica, é um objetivo tangível liderado por visionários como Elon Musk e seu programa SpaceX. Musk, um nome sinônimo de empreendimentos inovadores, declarou abertamente sua intenção de tornar a colonização de Marte uma realidade. Seu plano de estabelecer um assentamento humano em Marte parece algo saído diretamente de um roteiro dos Simpsons, no entanto, está se desdobrando em nosso mundo real. O programa, à sua maneira peculiar, antecipou esse salto cósmico, antecedendo as declarações públicas de Musk. O episódio não é apenas uma fantasia futurista, é uma tela onde as dinâmicas típicas da família Simpson se desenrolam em meio às viagens espaciais. Aqui, os escritores tecem habilmente a emoção da exploração interplanetária com o calor e o humor dos laços familiares. Não é apenas uma história sobre alcançar um planeta distante, é sobre a resiliência humana, a adaptabilidade e a busca eterna pelo conhecimento, tudo ambientado em um cenário que antes parecia surreal. A experiência de alimentação em realidade virtual nos leva a uma das previsões mais fantasiosas, porém instigantes, feitas por os Simpsons. Quem poderia imaginar que um programa conhecido por sua visão humorística da vida cotidiana poderia antever a fusão da realidade virtual, RV, com nossas experiências gastronômicas? Em um episódio que agora parece ser um prelúdio para uma nova revolução culinária, a série retratou personagens desfrutando de comida não em um prato, mas por meio de óculos de RV. Esse conceito imaginativo, outrora apenas uma fonte de entretenimento, está se aproximando da realidade. A ideia de comida em realidade virtual desafia nosso entendimento tradicional de alimentação. Nos Simpsons, esse conceito foi retratado com a característica mistura de absurdo e perspicácia. Os personagens foram mostrados saboreando iguarias digitais, uma cena que pareceria fantasiosa na época. No entanto, estamos agora em uma era em que as fronteiras entre os mundos digital e físico estão cada vez mais se dissipando. O programa antecipou um futuro onde a tecnologia remodela até mesmo os aspectos mais fundamentais da vida humana, como a alimentação. Agora, vamos considerar as implicações do mundo real dessa realidade virtual. O que antes era um campo de nicho, a realidade virtual se expandiu rapidamente, transformando a maneira como jogamos, conduzimos reuniões e até mesmo aprendemos. Mas a alimentação virtual, essa é uma nova fronteira. O conceito levanta uma série de questões. A RV pode realmente replicar a experiência sensorial de comer? Isso mudará nossa relação com a comida e, talvez ainda mais intrigante, poderia ser uma solução para problemas como escassez de alimentos ou hábitos alimentares não saudáveis. A tecnologia de tradução de bebês se transformou em uma das previsões mais estranhamente reconfortantes dos Simpsons, um dispositivo que traduz os balbucios dos bebês para uma linguagem compreensível. Imagine as possibilidades, não mais jogos de adivinhação para interpretar choros ou gorgolejos. Essa ideia excêntrica, uma vez um enredo humorístico no programa, está se aproximando da realidade, potencialmente revolucionando a parentalidade como a conhecemos. No mundo de Os Simpsons, o tradutor de bebês foi um golpe de gênio de um dos personagens, oferecendo alívio cômico enquanto comentava sutilmente sobre os desafios e tribulações da paternidade. O dispositivo capaz de decifrar a misteriosa linguagem dos bebês transformou a tarefa frequentemente frustrante de entender as necessidades de um bebê em um processo simples e direto. Era um gadget fictício divertido que nos fazia rir, mas também ressoava com todos os pais que já desejaram poder perguntar ao seu bebê: "O que você precisa?" Avançando para os dias atuais, o conceito de um tradutor de bebês não parece tão absurdo. Com avanços em inteligência artificial e aprendizado de máquina, o potencial para desenvolver tecnologia que possa interpretar os sons de um bebê está ao nosso alcance. Pesquisadores e empresas de tecnologia estão explorando o campo do reconhecimento e análise de sons, visando fornecer aos pais uma compreensão em tempo real das necessidades de seus filhos. Isso poderia ser uma mudança significativa, aliviando o estresse dos novos pais e promovendo uma conexão mais profunda entre bebês e cuidadores. Presidência feminina nos Estados Unidos é um olhar mais atento a uma das previsões políticas mais significativas de Os Simpsons, a ascensão de uma presidente mulher nos Estados Unidos. Essa trama, uma vez um enredo ousado e progressista na série animada, agora reflete uma possibilidade crescente e uma aspiração na política do mundo real.
Em um episódio que foi ao ar anos atrás, os Simpsons imaginaram Lisa Simpson, a personagem sempre inteligente e moralmente fundamentada, como o presidente dos Estados Unidos. Isso não foi apenas uma piada descartável ou uma fantasia passageira, foi uma declaração poderosa, um vislumbre de um futuro onde o mais alto cargo do país poderia ser ocupado por uma mulher. Essa representação se afastou do tom cômico típico da série, oferecendo um momento de aspiração sincera em meio às risadas. Esta previsão é especialmente comovente à luz dos desenvolvimentos políticos recentes. A narrativa fictícia do programa reflete um cenário político em transformação, onde a ideia de uma presidente mulher não é mais um sonho distante, mas uma realidade iminente, com mais mulheres do que nunca concorrendo a cargos políticos e ocupando-os, incluindo a vice-presidência. A representação de Simpsons de uma presidente mulher vai além de prever um marco político, ela abre uma conversa sobre igualdade de gênero, representação e o papel em evolução das mulheres na liderança. Os carros flutuantes do futuro revolucionando o transporte nos conduzem a mais uma fascinante previsão de Simpsons, a chegada dos carros flutuantes. Esse conceito, outrora um pilar da ficção científica, foi humoristicamente retratado no programa, oferecendo aos espectadores um vislumbre de um mundo onde o tráfego rodoviário é obsoleto e o céu se torna a nova estrada. Esta visão imaginativa, enquanto provocava risos na época, agora se aproxima da esfera da possibilidade. Na série, a ideia de carros flutuantes foi apresentada com o típico toque de Springfield, excêntrico, divertido e um tanto caótico. Esses veículos desafiadores da gravidade cortavam os céus, oferecendo uma visão futurista do transporte que parecia ser demasiadamente fantástica para ser verdade. No entanto, o que antes parecia um sonho fantasioso está se aproximando da realidade à medida que os avanços tecnológicos começam a espelhar essa ideia anteriormente ficcional. O conceito de carros flutuantes rompe com as normas tradicionais de transporte, prometendo um futuro onde engarrafamentos e acidentes de trânsito são coisas do passado. É uma visão alinhada com a crescente busca por soluções inovadoras de mobilidade em nosso mundo. Empresas e pesquisadores estão trabalhando incansavelmente em tecnologias que poderiam permitir que veículos levitassem e deslizassem. Embora ainda não estejamos zanzando por aí em carros flutuantes, protótipos e conceitos estão surgindo e nos aproximando desse revolucionário modo de transporte. A tecnologia de hologramas além da tela adentra o mundo visionário de Simpsons, onde mais uma vez acertaram com sua previsão sobre o avanço da tecnologia holográfica. O programa, conhecido por sua mistura de humor e insights proféticos, retratou um futuro onde a comunicação ultrapassa os limites das telas tradicionais e adentra a esfera da holografia. Essa representação, uma vez parte da fantasia animada, agora está se alinhando com os avanços tecnológicos em nosso próprio mundo. Num episódio que agora aparece à frente de seu tempo, os Simpsons apresentaram personagens interagindo com hologramas, trazendo um elemento da ficção científica para a narrativa cômica do programa. Não se tratava apenas de adicionar um toque futurista à vida cotidiana de Springfield, era um sutil aceno ao potencial da tecnologia holográfica na transformação da comunicação. O programa imaginou um mundo onde hologramas são parte da vida diária, tornando a distância física irrelevante e adicionando uma nova dimensão à nossa interação. O avanço tecnológico em realidade aumentada, RA, e realidade virtual, RV, está lançando as bases para experiências holográficas se tornarem parte de nossa realidade. Pesquisadores e empresas de tecnologia estão explorando maneiras de projetar imagens tridimensionais realistas em espaços físicos, efetivamente diminuindo a lacuna entre interações digitais e reais. Os Simpsons vislumbraram um futuro onde os hologramas poderiam revolucionar interações pessoais e profissionais. Imagine participar de uma reunião com participantes representados como hologramas ou ter uma conversa com um ente querido distante que aparece bem na sua sala. A presidência de Ivanka Trump, um legado político em andamento, traz à tona mais uma previsão marcante de Simpsons, a potencial ascensão política de Ivanka Trump. O programa, com sua habilidade de entrelaçar sátira política em sua narrativa, insinuou uma futura possibilidade onde Ivanka, filha do ex-presidente Donald Trump, se destaca no cenário político, possivelmente mirando a presidência. Essa trama, uma mistura de realidade e ficção, captura a essência de uma dinastia política em desenvolvimento e seu impacto potencial na paisagem política americana.
Num episódio que hoje ressoa com um sentido de previsão, os Simpsons retrataram Ivanka Trump em uma posição de significativo poder político. Isso não foi uma escolha aleatória, foi uma inclusão calculada que reflete a habilidade do programa em captar eventos atuais e projetá-los em futuros possíveis. Com a presença já estabelecida de Ivanka no cenário político, graças ao seu papel como conselheira durante o mandato de seu pai, a ideia de uma candidatura presidencial dela parece menos fantasiosa do que poderia ter sido no passado. A perspectiva de Ivanka Trump concorrendo à presidência abre uma série de questões e considerações sobre a natureza das dinastias políticas e a dinâmica do poder na política americana. Esta previsão de Simpson sobre a presidência de Ivanka Trump não se trata apenas de dar continuidade à jornada política de uma família, trata-se das implicações mais amplas de tal candidatura. Como sua candidatura moldaria o discurso político americano? Quais seriam as implicações para uma paisagem política já polarizada? E, mais importante, como essa candidatura seria recebida por uma população que testemunhou os efeitos dramáticos do mandato de seu pai? A presidência de Ivanka Trump, um legado político em andamento, destaca mais uma previsão intrigante do mundo de Simpsons, a potencial ascensão de Ivanka Trump ao cenário da política presidencial. Esta narrativa do programa, conhecido por sua perspicácia satírica, apresenta um cenário provocativo, a continuação do legado político Trump através de Ivanka, uma figura já familiar nos corredores do poder. Num episódio que mistura os limites entre sátira e realidade possível, os Simpsons retrataram Ivanka em um papel que sugere que sua jornada política pode se estender além do mandato de seu pai. Não foi apenas uma piada passageira, foi uma escolha narrativa deliberada ecoando a habilidade do programa em capturar tendências sociais e projetá-las em possíveis cenários futuros. Com a presença já estabelecida de Ivanka no cenário político, graças ao seu papel como conselheira durante o mandato de seu pai, a ideia de uma candidatura presidencial dela parece menos fantasiosa do que poderia ter sido no passado. Inteligência artificial. A tecnologia descontrolada mergulha em uma previsão mais sombria, porém profundamente significativa, de Simpsons, o cenário em que a inteligência artificial evoluía além de nosso controle, representando uma ameaça potencial à humanidade. Este conceito, explorado no programa com uma mistura de humor e prenúncio, reflete crescentes preocupações do mundo real sobre as implicações da inteligência artificial avançada. Num episódio que hoje parece estranhamente premonitório, os Simpsons retrataram um futuro em que a inteligência artificial se descontrola, criando caos e medo. Embora o programa tenha abordado essa ideia com sua típica pitada de humor, a mensagem subjacente ressoou com um tom mais sério. Ele tocou na antiga temática da ficção científica sobre a tecnologia virando contra seus criadores, uma narrativa que encontrou nova relevância no cenário tecnológico em rápida evolução de hoje. A perspectiva de uma inteligência artificial descontrolada não é apenas um tropo fictício, é um tema de intenso debate entre tecnólogos, éticos e formuladores de políticas, à medida que os sistemas de inteligência artificial se tornam mais sofisticados, capazes de aprender e evoluir de formas anteriormente inimagináveis. Surge a pergunta: o que acontece se esses sistemas começarem a operar fora de seus parâmetros pretendidos? A representação da inteligência artificial descontrolada desafia-nos a considerar os arcabouços éticos e de segurança necessários para governar essas tecnologias. A previsão de Simpsons é um reflexo da nossa ansiedade coletiva sobre o futuro da inteligência artificial. Não se trata apenas de robôs assumindo o controle, mas das consequências imprevistas de criar uma inteligência que um dia pode superar a nossa. Essa narrativa nos instiga a ponderar o equilíbrio entre inovação tecnológica e a proteção dos interesses humanos. Controle mental induzido pela música. O poder do som explora uma previsão fascinante e um tanto perturbadora de Simpsons, o uso da música como ferramenta para influência subconsciente ou controle mental. Num episódio que mescla habilmente humor com um toque sinistro, o programa retratou um cenário em que a música transcende seu papel tradicional de entretenimento, tornando-se um meio de mensagens subliminares. Nesta trama específica, os Simpsons mergulharam no domínio da influência musical, retratando uma música de uma boy band como um veículo para recrutamento governamental secreto. Embora o conceito estivesse envolto na embalagem cômica característica do programa, ele abriu uma conversa mais ampla sobre o poder da música e seu potencial para moldar pensamentos e comportamentos. Essa narrativa, exagerada para efeito, está fundamentada no interesse de longa data na relação entre música e psique humana.
A ideia da música como forma de persuasão sutil não é totalmente fictícia. Ao longo da história, a música foi usada como meio de comunicação e influência, desde hinos nacionais que incitam o patriotismo até jingles publicitários que permanecem na mente. O episódio de Simpsons amplifica esse conceito, sugerindo uma forma mais direta de controle mental, onde a música se torna um meio de implantar ideias ou diretrizes específicas. Isso nos leva a uma reflexão mais profunda sobre o impacto do som e da música em nossas vidas diárias, levantando questões éticas sobre o uso da música de maneiras que vão além do entretenimento, especialmente numa era em que a tecnologia permite formas mais direcionadas e sofisticadas de manipulação sonora. A queda econômica, um colapso financeiro previsto nos leva a uma previsão mais sóbria feita pelos Simpsons, a perspectiva de um colapso econômico significativo. Num episódio que ressoa com os temores econômicos do mundo real, o programa apresentou um futuro marcado por turbulências financeiras, insinuando a natureza frágil das economias globais e o potencial de uma crise catastrófica. Essa trama de Simpsons não foi apenas um devaneio ou um palpite aleatório, mas refletiu uma aguda consciência das vulnerabilidades econômicas e da natureza cíclica das crises financeiras. O programa, através de sua lente satírica, mostrou um cenário em que a má gestão econômica e a imprudência fiscal levaram a um estado financeiro desastroso. Essa representação, exagerada para efeitos dramáticos, ressoa com as realidades da instabilidade econômica enfrentada por muitos países. A previsão de um colapso econômico pelos Simpsons é especialmente marcante, dada a série de crises financeiras ocorridas nas últimas décadas. Desde a explosão da bolha até a crise financeira global de 2008, a história mostrou que as recessões econômicas não são apenas possibilidades teóricas, mas realidades duras. Apocalipse zumbi, ficção ou futuro, mergulha em uma das previsões mais fantásticas e divertidas de Simpsons, o início de um apocalipse zumbi. Embora firmemente enraizado no campo da ficção e da cultura popular, este cenário humorístico, porém arrepiante, retratado no programa, cativa a imaginação e desperta uma curiosidade lúdica sobre os e se desse evento improvável. Num episódio que demonstra o estilo criativo do programa, os cidadãos de Springfield são transformados em zumbis, resultando no tipo de caos cômico que só os Simpsons podem proporcionar. Essa representação de um apocalipse zumbi, embora altamente improvável, mergulha na fascinação duradoura pelos zumbis no entretenimento e na cultura pop. É um tema explorado em inúmeros filmes, livros e programas de TV, muitas vezes como metáfora para os medos e ansiedades da sociedade. O conceito de um surto zumbi, como retratado no programa, pode estar distante da realidade, mas provoca reflexões intrigantes. E se, por algum estranho twist do destino, nos encontrássemos em um cenário semelhante? Como nossa sociedade moderna responderia a uma crise extraordinária como essa? Embora a ideia esteja firmemente no campo da fantasia, é um exercício divertido de pensamento criativo e resolução hipotética de problemas.